Em meio à multidão, nós caminhamos dia a dia, lado a lado, mas invisíveis. Rostos sem nome, talentos não reconhecidos, esforços que se perdem em tarefas aleatórias do dia a dia. Mas, então, surge um questionamento. O que será que eu estou fazendo errado? O que eu poderia fazer para crescer mais, para ser mais admirado e mais reconhecido? Cedo ou tarde, a verdade inconveniente de que o nosso reconhecimento no mercado não vem apenas do mérito, não vem apenas do trabalho duro, mas de estratégia e de um posicionamento adequado. Neste episódio, eu vou te dar 3 caminhos para você ter um posicionamento profissional mais sólido, ser mais reconhecido, mais admirado e cravar o seu nome como referência naquilo que você trabalha. Algo que eu sei parece difícil e distante demais para a grande maior parte das pessoas, mas com o que nós vamos falar aqui, você vai ter um caminho claro de o que deve ser feito, qual é a ordem e qual estratégia. A verdade é que nós fazemos muito todos os dias, mas exatamente sem estratégia. Nessa incessante busca pelo que é o certo, pela validação, pelo próximo marco profissional, muitos de nós entramos em um ciclo interminável de tarefas que deixam um vazio que muitas vezes nem o dinheiro consegue preencher. No fundo, todos querem trabalhar com algo que não apenas os beneficie, mas também que conecte de alguma forma a nossa pessoa ao mundo ao nosso redor. E propósito profissional é exatamente essa chave para essa conexão perdida. Não se trata apenas de unir o nosso esforço ao trabalho, porque isso é trabalho braçal. Isso não vai te dar reconhecimento, isso não vai fazer com que você efetivamente deixe o seu diferencial no mundo. Propósito profissional é exatamente unir não somente o seu braço, mas entender que você também é um ser humano, que você tem um diferencial, que você tem um espírito e unir isso aquilo que você faz. É exatamente quando você é reconhecido por aquele conjunto que você é, ou seja, você representa algo maior do que simplesmente uma tarefa e por conta disso as pessoas querem você, querem a sua atuação, querem o seu trabalho, querem a sua presença. Mas, como eu disse, poucos sabem fazer isso, porém é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada. E neste episódio eu vou te mostrar como você faz isso e no fim eu inclusive vou deixar aqui a chance de você ter um guia em PDF para você fazer isso passo a passo. Ou seja, uma trabalheira enorme para você ter simplesmente tudo muito fácil e fazer algo que é essencial para você. Então, se você quer valorizar o nosso esforço, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal. Propósito profissional, portanto, é o caminho para você ser reconhecido. Ele se trata de uma fusão entre você, a sua essência e o seu trabalho, transformando assim cada projeto, cada tarefa em uma expressão de quem você realmente é. E isso é absolutamente essencial. Entenda de uma vez por todas que, por um lado, você não vai ser reconhecido sem isso, sem que você misture você ao seu trabalho. E por outro lado, é exatamente isso que transforma aquela rotina maçante em uma jornada de realização pessoal, em que você se conecta com o que você faz, você gera impacto no mundo, trazendo inclusive um novo significado à sua própria existência e à sua existência profissional. Agora, descobrir e alinhar o nosso propósito profissional não é uma tarefa fácil e é exatamente por conta disso que nós vamos passar aqui por 3 etapas que são essenciais e que vão te ajudar nesta jornada. Autoconhecimento, transformação e posicionamento, inclusive são as 3 etapas iniciais do nosso programa YouScale, em que eu ajudo pessoalmente a desenhar o posicionamento dos participantes. Eu vou te explicar então cada um dos pontos de base a seguir. O primeiro deles, obviamente, é autoconhecimento. Essa é a fundação em que tudo precisa ser construído. Pode parecer piada, mas alguns querem ser reconhecidos sem nem eles mesmos se conhecerem. É simplesmente impossível. E no fundo é exatamente algo que soa complexo, soa difícil, mas é necessário você mergulhar profundamente em você mesmo para descobrir os seus principais recursos, o seu diferencial, os seus valores, a sua essência. Esse é um processo que exige um momento de introspecção em que simplesmente você não mais fica apenas repetindo as coisas no dia a dia e você
para e olha para o seu dia a dia e avalia. Como se você saísse de você mesmo e estivesse olhando o que você faz e fala, poxa, isso aqui não tem nada a ver com aquela pessoa, não tá certo isso, ela deveria mudar e fazer isso. Olhe para você mesmo como se você fosse um terceiro, apontando os erros, os acertos, o que de fato soa fazer sentido e o que soa não fazer sentido. Essa é a primeira camada e vai te ajudar muito a adentrar nas próximas camadas. Nós precisamos entender não apenas aquilo que nós fazemos bem, mas também aquilo que nós fazemos com alegria e com satisfação. Porque aí, exatamente neste momento em que nós conseguimos alinhar não somente as nossas habilidades ao nosso trabalho, mas também aquilo que ressoa de alguma forma com a nossa própria pessoa, a ponto de nós valorizarmos aquilo que nós fazemos. O segundo aspecto é a transformação. Compreender os nossos recursos e os nossos valores é essencial, mas é o primeiro passo. A verdadeira magia, eu diria, acontece quando você entende como é que você usa isso para transformar conhecimento em ação, para transformar outras pessoas através daquilo que você possui. É exatamente quando você identifica um problema numa empresa em que você trabalha e através daquilo que você representa, você soluciona aquele problema, ou seja, você transformou a realidade daquela empresa. Ou se você ajuda pessoas, você transforma as pessoas. É exatamente quando você olha para o ponto A, em que era a situação anterior, e o ponto B, a situação pós você ter interagido, que você começa a entender o nível de transformação e impacto que você gera no mundo, e é em cima disso e ao redor disso que nós precisamos desenhar o nosso posicionamento. É por isso que você tem que ser reconhecido e não por qualquer outra coisa, por melhor que você faça, porque é exatamente nessa transformação que você começa a se sentir útil, parte de algo maior, você se sente essencial. Aqui nós vamos para a terceira etapa, que é posicionamento, que é exatamente você identificar isso e saber como levar para o mundo, levar para o mercado, para que o mercado te reconheça por aquilo que você efetivamente proporciona, e não aquilo que você sabe, não aquilo que você gosta, não aquilo que você veste, ou seja, é isso o que eu proporciono. É por isso que você precisa ser reconhecido, porque no exato instante em que você é reconhecido por aquilo que efetivamente você gera valor, você tem a porta aberta para gerar mais valor. As pessoas começam a buscar você para que de fato você gere valor, e como isso é o que você gera valor, as coisas se alinham, você passa a ter um canal aberto para gerar valor, você realmente passa a fazer sentido nessa equação do mundo. E isso obviamente não é só sobre a imagem que você passa, sobre a sua aparência, tudo isso pode sim importar, mas a essência é a base, é exatamente aquilo que é o seu pilar central. Você se torna muito mais autêntico e a congruência entre você e o que você faz é simplesmente de 100%, a ponto de as pessoas virarem pra você como fazem pra mim. André, cara, é impressionante, eu não te vejo fazendo outra coisa. Não para de fazer isso, hein? Cuidado. Como assim cuidado? Como assim não para de fazer isso? Esse sou eu, na minha mais perfeita essência. Como eu posso deixar de ser eu mesmo? Isso eu não posso permitir. Eu não deixo isso acontecer comigo, e esse é o convite que eu te faço. Você não deixe e não permita de forma alguma que você viva uma vida não sendo você, que você viva uma vida se adaptando a coisas que não são em última instância você, deixando de ser você. Esse é um preço caro demais para você pagar, e não somente é caro para pagar, mas ele não traz retorno. Então você investe muito em algo que não dá retorno, obviamente nem financeiramente, nem para aquela pessoa mais de exatas, mais estatística, não faz sentido. É exatamente quando você começa a ter a chance de alinhar que você gera mais impacto, recebe mais valor, porque o que você recebe de valor é uma contrapartida. E aí o mundo começa a te valorizar por aquilo que você efetivamente tem a oferecer. E é exatamente quando você percorre essas três etapas, autoconhecimento, transformação e um posicionamento bem desenhado, estratégico, alinhado a quem você verdadeiramente é, que você simplesmente abre as portas para uma carreira que é muito mais do que apenas um meio para você ganhar a vida. É esse momento em que você realmente se conecta com aquilo que você faz. Esse é um convite que de coração eu queria te fazer, que você efetivamente buscasse e desenhasse a ponto de você se tornar o arquiteto da sua própria vida. E esse é o momento em que basicamente você muda de vida, mas muda para a vida em que você deveria estar vivendo todos os dias da sua vida, porque essa
é a sua vida. Então, se você realmente sente que essa é a hora e você quer alinhar aquilo que você faz e consome grande parte do seu dia a você mesmo, nós podemos ajudar. Eu quero te convidar a marcar uma sessão estratégica gratuita com a gente. A gente vai explorar como você pode dar os primeiros passos nessa jornada que é absolutamente transformadora, e para isso você vai ter que ser rápido, porque são apenas 30 vagas. Para isso você clica no link do comentário fixado e também na descrição aqui desse episódio, e para quem conseguir pegar uma dessas primeiras vagas, você ganha também um guia em PDF para ajudar exatamente nesse seu posicionamento pessoal e profissional, para que você tenha o passo a passo desenhado, estruturado, tudo absolutamente de forma aberta e gratuita, porque realmente eu sinto que de fato o mundo seria completamente diferente, porque em última instância as pessoas simplesmente seriam elas mesmas e elas precisariam muito menos de consumismo, muito menos de drogas, muito menos de distrações, muito menos brigar nas redes sociais, muito menos de muitas coisas que a gente vê, porque elas estariam entretidas com algo que efetivamente faz sentido, elas estariam entretidas com a própria vida, gerando valor e gerando impacto. Então, para ajudar nisso, é só você clicar aqui embaixo, conta com a gente. E se você realmente quer mostrar para o seu cérebro que você não somente vai ouvir essa informação, mas de fato você quer trazer isso para o seu dia a dia, então escreve aqui embaixo, propósito profissional, e boa sorte. De fato, o mundo precisa muito de você. Você precisa simplesmente se identificar, se envelopar e se jogar no mundo que ele aguenta.